Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 62, vamos ler os livros de Josué, dos capítulos 18 ao 20. Enquanto eu faço o resuminho, que tal vocês já ir clicando em gostei? E se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. O capítulo 18 fala da divisão do resto da terra entre 7 partes e da herança de Benjamim. O capítulo 19 trata da herança de Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naphtali, Dan e Josué. E o capítulo 20 determina-se as cidades de refúgio. Vamos à leitura. Capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais os deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Entre 7 partes fareis o gráfico da terra, e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meio tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, o qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornar a mim, assim vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Tarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron para o sul. E terminava em Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Quiriate-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Enom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Enom, ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Beteogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul, que era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém,
Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orna, Ziclaque, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Suarém, ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter, Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride, subia até o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabesete e chegava até o ribeiro que está defronte do Joquineão. De Saride dava a volta para o oriente, para a nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte caiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Passês. O limite tocava Tabor, Saamitas e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten e Aquisaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente, e Sior-Libinate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava a Zebulon, e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neil, e vinha sair Cabul pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá até a forte cidade de Tiro, então tornava a Osa para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Este era o limite desde Elefe, do carvalho de Zaananim, Adame Nequeb, Jabineel até Lamucum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote-Tabor, de onde passava o Coque. Tocava Zebulon ao sul e Asser ao ocidente, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias.
O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gate-Rimon, Mejarcom, Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, o pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada. E tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança do tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Refraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Estas eram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros das cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Gente, terminamos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Eu gaguejei muito nesses nomes, né? Não, mas são muito difíceis esses nomes dessa terra aí, né? Complicado falar. Trava a língua da gente. Bom, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos, beijos.